Oi, gente, bora fofocar, meu povo. Gente, o que foi que aconteceu? O que foi que rolou? O que foi que teve? Que eu não entendi foi nada, pessoal. Parece que o Zé Felipe processou a Virgínia. Foi isso mesmo que aconteceu? Depois de tudo que aconteceu, então quer dizer que o divórcio não foi por marketing? Será que esse divórcio foi de verdade? Ai, bora entender o que foi que realmente aconteceu, porque essa semana deu vários e vários burburinhos na internet referente a Virgínia e o Zé Felipe. E aí a gente vai ver aqui, vai entender o que foi que aconteceu. Primeiro a gente vai ver aqui uma situaçãozinha que rolou inicialmente, porque como é o nome dele? O Léo Dias tinha postado que a Ana Castelo e o Zé Felipe estaria num romance, né? Estaria no after, num romancezinho, num lovezinho. Mas não se sabe se isso é verdade, tá, gente? Ainda mais quando foi o Léo Dias que postou. Mas ele disse que eles estariam tendo um negócio, uma coisinha aí, um negocinho. E aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Saiu aqui essas fotos, né, que eles estavam viajando juntos. A Ana Castelo e o Zé Felipe. Só que tinha outras pessoas também nessa viagem. Acho que a mãe da Ana Castelo tava. Tinha outras pessoas também na viagem. E aí eles estariam, tipo assim, uma caravana pra algum lugar, sabe? Um negócio meio assim. E aí eles estavam viajando. Ah, não, peraí. Eu não tô nem gravando ainda. Ó, segue a louca. Peraí, pronto, agora tá gravando. Aqui, ó, essa foto aqui. E aí apareceu essa foto, né, que eles estariam viajando todos juntos. E aí saiu essa notícia de que o Zé e a Ana estariam nesse after. E aí saiu mais esse vídeo aqui, ó, esse recorte, Zé Felipe e Ana Castelo juntos no parque em Orlando. Então foi uma caravana pra Orlando. Amarelo, Tudo amarelo, cabelo. pronto, olha lá. amarelo, Tudo amarelo, cabelo. Pronto. Um vídeo bem curto, né? Pronto, Não dá pra olha lá. Mas aí, o Zé Felipe e a Ana Castelo, tá vendo? Passa bem rapidinho. Mas dá pra ver que tem outras pessoas também nessa viagem, que não tem só eles. E aí, gente, a Ana Castelo, depois que saiu essa notícia, postou nos stories, meio que desmentindo isso, né? Desmentindo essa notícia. Bora ver aqui o vídeo. Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou! O Odorico que tá ficando com você. Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou! O Odorico que tá ficando com você. Então ela estaria meio que ironizando, né, a situação e desmentindo a situação. A mãe dela também chegou a comentar em um post do Léo Dias falando que era tudo mentira, que era pra ele parar de falar mentiras. Só que aí o Léo Dias postou um stories que ele colocou mais ou menos assim, que não poderia revelar quem foi que contou essa informação pra eles, né? E que não era mentira e tal, mas que não poderia, pena que a gente não pode falar quem foi a nossa fonte. E colocou um bonequinho assim piscando. E aí a Ana Castelo não se pronunciou mais, o Zé Felipe também não falou nada, e ficou por isso mesmo. O que foi que a galera estava falando foi que a... Te amo. O que a galera tava falando foi que a Virgínia supostamente teria parado de seguir a Ana Castelo depois que saiu essas notícias. Só que não sabemos se isso é verdade. Teve gente que falou que ela, na verdade, nunca nem seguia a Ana Castelo. Então não tem como saber. Esse negócio que parou de seguir, que voltou a seguir, acho que não tem como ter muita certeza não, tá, gente?
Ainda mais que não tem o print de que ela seguia antes. Tipo assim, ela seguia e agora tá seguindo. Eu fico imaginando quem é as pessoas que ficam bisbilhotando esse tipo de coisa pra, tipo assim, ficar acompanhando quem o famoso deixa de seguir quem. Tipo assim, gente. Mas não tem um prato pra lavar, não. Que nem eu aqui, né, fofocando, falando dos outros. Mas mesmo assim. E aí, tipo, no mesmo time, a Virgínia tinha ganhado um buquê de flores do Felipe Amorim, se eu não me engano. Mas muita gente percebeu que era por causa do marketing, da música que ele tinha lançado. Até porque o Felipe Amorim tem namorada. E depois ela falou, né, a namorada, que foi porque ela mesma que teve a ideia de mandar as fotos pra Virgínia pra alavancar ainda mais a música, dar mais visibilidade. E ela tava dançando as músicas nos stories. Então foi uma forma de agradecimento também. Então, tipo assim, na parte da Virgínia, a gente sabe que foi só por marketing, né? Que eles negaram tudo. Inclusive até a namorada do Felipe Amorim explicou o que foi que aconteceu. Mas bora assistir aqui esse vídeo pra gente entender. Gente, a Virgínia simplesmente parou de seguir a Ana Castela após o Léo Dias soltar uma notícia exclusiva dizendo que Zé Felipe estaria vivendo um romance com a Ana Castela. Hoje o Léo Dias postou essa exclusiva aí, ó, de cair o queixo, o Zé Felipe está ficando com a Ana Castela. E postou essa foto que ele recebeu aí do Zé Felipe junto com a turma da Ana Castela lá em Orlando, na Disney. A Ana Castela, por sua vez, ela postou uma história aí para tentar brincar com a situação. Gente, eu vou assumir pra vocês. Eu vou. O Odorico que tá ficando com você. Após essa notícia dada por Léo Dias aí, a mãe da Ana Castela comentou: mentira, 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 parem com essas mentiras. É de cair o queixo mesmo, Léo Dias, mentiras que você posta aqui por engajamento. Inclusive, a própria mãe da Ana Castela disse que ela convidou o Zé Felipe por educação, né, pra se juntar ao grupo deles, e ele acabou aceitando. Aqui, gente. Eu convidei ele pra vir. Eu acho que ele não segue, ele não me segue, então ele não sabe que eu posso não gosto de visita. E ele acreditou, gente. Olha aí, e não veio. Veio. Mas nós goianos é assim. Eu não sei diferença. Inclusive, ao ser desmentido aí pela própria mãe da Ana Castela, o Léo Dias postou esses stories aqui. Ana, pena que a gente não pode te contar quem nos contou. Ou seja, ele deixou no ar aí que quem contou essa informação para ele é alguém muito próximo da Ana Castela. Após essa notícia aí, as pessoas perceberam que a Virgínia, ela parou de seguir a Ana Castela. Que a Virgínia não segue mais a Ana Castela. E a Ana Castela continua ainda seguindo a Virgínia. Mas e aí, o que vocês acharam? Já comente aí, não deixe de me seguir. Gente. Agora, se estão divorciados realmente, como dizem, normal ele ficar com outras pessoas, né? Assim, Ana Castelo, você que sabe com quem você fica, mas, né? Fazer o quê, né? A gente vai se meter nas escolhas dos outros? Não vai. Mas a Virgínia, tipo, se ela realmente parou de seguir por causa disso, gente. Mas, gente, ainda mais que é um meio assim tão pequeno, com muitas aspas, né? Porque é um meio que todo mundo se conhece, todo mundo se fica, todo mundo, sabe? Um meio estranho, um meio artístico. Todo mundo fica, todo mundo já se pegou, todo mundo vai se pegar ainda. É uma coisa meio assim. E aí, depois que saiu essas notícias, essas informações, essas fofocas de after amorosa, piriri pororó, saiu a notícia que Zé Felipe, né, teria processado a Virgínia. E aí agora a gente vai entender o que foi que aconteceu, né? Porque quando eles terminaram, eles falaram que tinham terminado tudo a vero, tudo ok, tudo de boazinha, tudo good vibes. Será que não é tão good vibe? Milhões de reais em disputa. Entenda a acusação de Zé Felipe contra Virgínia e saiba a posição oficial dos envolvidos. Zé Felipe abriu um processo contra Virgínia Fonseca na Sexta Vara da Família de Goiânia. O motivo? 2 meses após o fim do casamento, o cantor pede a divisão de bens e solicita uma investigação detalhada sobre o patrimônio da ex-mulher. As informações são da colunista Fabiola Hypert. Zé solicita o bloqueio de metade do patrimônio de Virgínia, avaliado em 200 milhões na causa, e pede que os extratos bancários da influenciadora sejam analisados. Zé argumenta que não teve participação ativa na administração de parte dos bens adquiridos pela influenciadora no tempo em que eles eram casados. O sertanejo ainda levanta a suspeita de que patrimônios possam ter sido omitidos. Entre os patrimônios de Virgínia em jogo estão uma aeronave, terrenos, imóveis residenciais e comerciais e muitos ativos financeiros. Mas
esse jatinho não foi presente de um pro outro, dela pra ele ou foi dele pra Jazé ele, é dono de sei uma lá. chácara em Goiânia, veículos e participações societárias, o que inclui cotas na empresa de cosméticos da ex-mulher, a Wepink. Em contato com o portal Léo Dias, a assessoria de imprensa que representa o ex-casal informa que o processo está em segredo de justiça, portanto, nenhuma das partes vai se pronunciar. Gente do céu, que babado! Uma nova movimentação no processo de divórcio entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca pegou a influenciadora de surpresa. O cantor entrou com a ação pedindo a investigação sobre os bens da ex-mulher e ainda o bloqueio desses bens até que o levantamento seja concluído. Eita, gente, isso foi baixo. Ele mesmo falou que teve um período que não trabalhou e agora quer dividir o que ela trabalhou, certo ele, até porque ela nem era famosa antes de se casar com ele. Eu acho que estão só protegendo o patrimônio dele, CPI das Bets. Tem muita gente falando, né, que isso parece muito uma estratégia para poder proteger o patrimônio deles. E querendo ou não, se o casamento deles for com divisão, né, 50% de cada, ele tem o direito de fazer isso. Por mais que as pessoas não achem certo isso e aquilo, mas se é divisão de bens, 50 de cada, ele pode fazer isso, gente. A gente achando errado ou não. Acho que interfere da gente achar errado ou não. Mas pode ser sim, não tô dizendo que é, mas pode ser sim também uma estratégia para proteger metade do patrimônio deles, caso aconteça alguma coisa, caso tenha um bloqueio do dinheiro dela por causa do avanço das investigações da CPI das Bets. Então é uma forma deles proteger metade de tudo. Mas enfim, vamos lá. Zé Felipe acionou a justiça para exigir a partilha de bens e solicitar uma investigação completa dos patrimônios vinculados à ex-esposa Virgínia Fonseca. Os dois anunciaram o fim do casamento em maio, que tinha como regime de comunhão parcial de bens, onde tudo que é adquirido durante a relação é considerado comum ao casal. Ou seja, tem que dividir 50% para cada. O cantor quer que sejam verificados até os saldos das contas bancárias da influenciadora, com um bloqueio imediato de 50% dos valores eventualmente encontrados. A justificativa é que Zé Felipe suspeita da existência de bens ocultos, jamais administrados por ele. A ação tramita com valor estimado de 200 milhões. A jornalista Fabiola listou os bens que estão em nome de Virgínia Fonseca sem partilha e os que estão em coautora com o Zé Felipe, o que estão em nome de Virgínia sem partilha: aeronave, apartamento, residência, terreno, casa comercial em Londrina, empresas de controle exclusivos e indiretos. E é aqui dentro da disputa: chácara em Goiânia, lote número 5 e número 6, cosméticos Wepink, não sei o que, e veículos. E o jet skis. Queremos o Zé Felipe com a Bela Campos. Tudo jogada pra Virgínia não perder tudo porque está sendo investigada. A Wepink tá do nome do Zé. Pergunta: vocês estão colocando o endereço dela com o nome do edifício? Não era ele que falou que o que é moral pra dinheiro e nem sabe quanto tem na conta. Né, gente? Fazer o quê, né? Bora ver aqui mais um vídeo. Deixa eu colocar o áudio. Sempre esqueço de colocar o áudio. A fofoca é essa que o Zé Felipe Ret entrou na justiça contra a Vivíbora e solicitou divisão de patrimônio após suspeita de ocultação de bens. E por incrível que pareça, hoje quem irá julgá-los não sou eu, é um juiz. Então coloca a toga que lá vem julgamento. Filma esses demônios, produção! E segundo a jornalista Fabiola Reiper, o motivo que fez o Zé Felipe Ret entrar com a ação judicial solicitando a partilha de bens é porque ele suspeita da existência de bens ocultos administrados sem o seu conhecimento. E como o casamento do Zé Felipe Ret com a Vivíbora foi sob o regime da comunhão
Felipe Ret com a Vivíbora. Meu Deus do céu, gente. Parcial de Internet bens, é assim. isto é um ponto muito importante a ser considerado na hora da divisão de patrimônio, né? Se o Zé Felipe Ret de fato tiver feito isso mesmo, é um sinal que ele não confia na Vivíbora e ele acabou percebendo que apostar nela foi pior do que apostar nas bets. Se até ele desconfia das trambicagens dela, quem dirá nós, né? Caraca, maluco! Mas o Zé Felipe Ret ficou bravo mesmo depois que a Vivíbora recebeu um caminhão de flores, né? Não, mas ele ficou encaralhado mesmo, porque ele viu que quando era ele dando flores, a cara dela era de tão triste que fazia até Dementador passar fome. Mas quando foi o Felipe Amorim mandando flores, ela ficou mais feliz do que a alegria do Divertidamente. E por suspeitar que a Vivíbora esteja fazendo a holding e escondendo o patrimônio dele, a ação ainda inclui um pedido de verificação do saldo bancário da Vivíbora e, além disso, ainda pediu um bloqueio imediato de 50% dos valores encontrados. Por isso que ele disse que em Goiânia tem o 10, o desapontado com a ex-esposa. A ação ocorre sob segredo de justiça e movimenta um valor estimado em 200 milhões em divisão de patrimônio. Dona Ruth? O que a Dona Rifa tá fazendo aqui, gente? Até nessa divisão de patrimônio, ela quer a porcentagem dela também? Era só o que me faltava. Rifa os capacetes do Zé Felipe, Dona Rifa. Porque ultimamente a senhora está levando muita pedrada, viu? Mas, gente, eu tô de face. O que será que fez o Zé Gueroba suspeitar que a Vivíbora esteja escondendo o patrimônio dele? Olha, eu vou te dar uma dica, Joseph. Se você quer descobrir algo que está oculto, basta convencê-la a ir num show do Coldplay, porque lá tudo é revelado e ele ainda te mostra pelo telão. E a língua de gravata do Léo Dias de Luta, Dias de Derrota, entrou em contato com a assessoria do Zé Felipe Ret para que ele pudesse se pronunciar a respeito deste assunto. E ele disse que não irá se pronunciar. Mas se está em segredo de justiça, como a gente viu na matéria, nenhum dos dois pode se pronunciar. Ou seja, nada, gente. mas é aquela história, né? Quando o amor termina, começa a contabilidade. No começo é meu bem e no final é meus bens. Eu só consigo lembrar do término entre Angelina Jolie e Brad Pitt, que foi uma pegada dessa, porque foi muito difícil a partilha de bens, né? Porque é algo extremamente complicado, né, gente? Você dividir tudo e entrar em um acordo do que é de cada pessoa, de quanto vai dividir, ainda mais se for feito um valor muito grande, quando casal. Então, assim, é como ele falou, é tudo a mil maravilhas quando estão juntos, mas quando separa, meu amor, acabou o beijo, acabou a brincadeira, que todo mundo só pensa no dinheiro, só pensa nos patrimônios. Então é uma coisa extremamente complicada. Investigação do patrimônio milionário da ex-mulher. Vocês pediram pra comentar, comentei. Acabou o amor, 5 anos de casamento em comunhão parcial de bens, que eu não sei se adianta de muita coisa, já que uma das partes envolvidas parece que colocou grande parte de sua fortuna em holdings. Fato é que agora o cantor Zé Felipe, o filho do cantor Leonardo, entrou na justiça para que o patrimônio da Virgínia seja investigado. Empresas de cosméticos, participações em holdings, imóveis de luxo, a chácara em Goiânia, até o aviãozinho que ela tinha dado pra ele de presente. Ela deu pra chocado ele, como ele sozinho consegue ser mais eficiente que um bando de senador reunido na CPI das bets. Maravilhoso. O processo fala em 200 milhões de reais e metade dessa fortuna pode ser bloqueada caso algum valor surja com cheiro de ocultação. Pra você ver que ele, que é ex-marido, supostamente não confia na mulher, Freud explica. Muito mais que um caso de amor que acabou, né? É o retrato de um contrato que virou disputa. Ele quer lupa em cada centavo. Ela faz a muda e é toda silêncio. E a justiça, se tivesse expressão, estaria bocejando. Eu, se eu fosse a justiça, teria um pouquinho menos de preguiça também, vai. O país todo tarifado, a gente estava mesmo precisando de um pouquinho de entretenimento do submundo das subs, que é sempre um filão. Briga de gente rica é boa porque tem camadas, né? Tem exposed, Tem várias camadas. Muito ranço. É um show de horrores que o pobre não serve tanto. É porque o pobre do pobre ele é mais prático, né? Ele resolve tudo ali numa frase só com 45 palavrões interconectados, super funcionais. A coisa zera logo. Já o rico não, né? A ofensa pessoal do rico, ela envolve farsa, imagem. Tem uma coisa ali mais tchecoviana mesmo. Mas se você chega pertinho, olha com atenção, não engana não. Pode ter o dinheiro que for. Barraco segue a mesma lógica em qualquer andar da pirâmide. Tudo acaba com as partes dizendo filho da... Até eu gravar esse vídeo, a Virgínia ainda não havia se pronunciado. E eu confesso que eu queria muito uma réplica
boca dela, mas não essa Virgínia engessada dos stories. Eu queria aquela da CPI das Bets, Virgínia Origens. Raiz, brejeira, muito mais espontânea. Todo mundo aqui concorda que aquela personagem é muito mais legal do que essa personagem blogueira, mãe dos gêmeos Tigrinho e Mimimi. A Virgínia Origens, ela é diferenciada. Ela numa audiência, ela certamente diria coisas como: pobre de mim, senhor juiz, que sou só uma jovem humildemente multimilionária, dedicada a inspirar uma legião de almas desafortunadas a vencer na vida. Mas a Virgínia, ela nunca se pronuncia, gente. Nunca. Acho que até se não fosse em segredo de justiça, ela não iria se pronunciar. Ela sempre joga pra outra pessoa, joga pra mãe dela falar, pro Lucas, pra qualquer outra pessoa falar, menos ela. Ela nunca fala. Porque sempre tem alguém que fala por ela. Ela sempre bota outra pessoa pra falar por ela. Sempre tem os puxa-saco que vão lá e vão defender ela. Pra que ela vai abrir a boca pra se defender se tem quem defenda ela? Então não precisa falar nada, ela só precisa fazer pose. Com o tigre da fortuna, se eu venci, todo mundo pode vencer também. Mas é tudo metafórico, senhor juiz. O Zé sabe, o Zé viu, o Zé tava. A verdade verdadeira é que é tudo das Maria. Eu mesma não tenho nada. Se quiser tá procurando, não vai achar nada. É como diria seu juiz: o sábio, mamonas assassinas. Money que é good, nós não have. Nossa, mas ela ia entregar muito. No moletom, o caminhão de flores que ela recebeu do cantor Felipe Amorim, afrontosa. Você é quebrar a internet, isso é branding premium que chama. Mas vamos aos fatos. Em Sérgio Buarque de Holanda, o patrimonialismo sempre começa em casa. Em Nelson Rodrigues, toda família feliz esconde seu próprio escândalo. E em Pecado Capital, dinheiro na mão é vendaval. O espetáculo é público, mas o processo corre em segredo de justiça. Que eu também não sei pra que tanto segredo, né? Qual é o critério? Proteger a honra, que honra, gente. Consigo entender porque é um processo relativamente simples, né? Que envolve divisão de jatinho, dinheiro dos outros e oriundo de tigrinho. Tenta aqui ver se não tá no Wikipedia deles. Ah, quer saber? Saudade da fase que eles eram um casal. Pronto, falei. É, gente, porque era uma pataquada, mas era uma pataquada que eles compartilhavam nos stories. Dividiam tudo ali com os seguidores. Vergonha, inclusive, boa tarde. Agora que a brincadeira ficou boa, que envolve barraco de verdade, eles resolvem fazer o quê? Os discretos. Opa aí. Você sabe que olhando pra essa disputa que promete demorar muito, vai encher muito o gosto dos advogados, me lembro muito de Midas. Que Midas? O rei, que já era rico, mas quis mais. Ganhou dos deuses, menino, o poder de que tudo que ele tocasse viraria ouro. De primeiro achou genial. O trono brilhou, o chão brilhou. Até que veio o jantar e a comida virou ouro. E rapaz, a água virou ouro. Até o abraço da própria filha virou uma estátua dourada e fria. O presente virou prisão e o excesso engoliu o prazer. Traduzindo, tem gente que é tão rica que só tem dinheiro. Uma verdade inconteste. Rico brigando por mais ouro, mais cedo ou mais tarde acaba abraçando pedra. Vocês não acham? Curte, compartilha, pra gente não se perder de vista. Genial. Eu adoro os vídeos desse cara, gente. Sério, sério, sério. Eu adoro quando ele comenta as coisas. Eu quero chegar nesse nível de intelecto. Maravilhoso. E aí, gente, a gente tem aqui esse último vídeo. A gente tem aqui um stories que a Virgínia postou, né, do Lucas, meio que soltando uma piada sobre essa questão, né? Pra gente. Lucas ironiza pedido de investigação de Zé Felipe. Se eu descobrir que você é sócio de uma... O Lucas é um grito. Se eu descobrir que você é sócio disso aqui também, viu, Virgínia? Queria, véi. Tudo eu tô investigando agora. Deixa eu falar, não é muito boa. Melhor batata. Da vida. Não, esse que você não comeu lá. Se você comer lá, você apavora. É que aqui já tá fria, que a gente pediu pra entregar. Não, aqui, ó. Come. Frango com goiabada. Nossa, é o melhor. Goiabada? Esse bolinho. É frango gorgonzola. Pra gente. Aí ele pega e falou também. O Lucas é um grito. Se eu descobrir que você é sócio disso aqui também, viu, Virgínia? Queria, véi. Tudo eu tô investigando agora. Deixa eu falar, não é muito boa. Ah, não foi ele que falou, acho que... Não sei se foi ele ou se foi uma pessoa do fundo. Da vida. Não, esse que você não comeu lá. Se você comer lá, você apavora. É que aqui já tá fria, que a gente pediu. E aí é sempre outra pessoa que tá falando, né, que tá defendendo. Eu acho muito isso, que ela nunca fala nada. Porque ela escondia... Porque ela escondia dele. Ele é cheio de deboche, já foi até expulso da casa da Virgínia por isso. Ela sempre usa alguém pra soltar indireta. Ai, a gente só conhece o marido quando separa. Se imagina você casado, muito dinheiro, mas nunca pode ficar sozinho com sua esposa. Até os amigos da mulher estavam morando dentro da casa. Aí fica difícil, né? Não ter um momento entre eles, deu o que deu. Senhor Zé pediu porque ele sabe que tem coisa. Então, gente, quando aparecem alguns recortes deles, né, conversando, falando as coisas, sempre era ela mesma que administrava tudo, resolvia as coisas. Até os videoclipes dele, ela sempre estava presente, estava lá
administrando tudo e tal. Mas querendo ou não, ela cresceu muito, mas ele também cresceu, né? Ele também ficou conhecido. As músicas de dancinha, foi tipo assim, algo os dois juntos. E o que acontece? O que eu ia falar? Perdi a linha de raciocínio. Tipo assim, sempre cresceu os dois juntos. E muitas das coisas que ela fez ajudou ele a crescer também. Com as músicas, com as dancinhas, empresariando as coisas, sempre à frente, falando como as coisas iam funcionar e dar certo. Então, não sei. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo assim, ela sempre tava à frente das coisas. Então, assim, ela também ajudou muito ele chegar onde ele chegou. Isso que eu quis dizer, basicamente. Em contrapartida, tem a questão Tem várias questões. Tem a questão... Eu realmente me perdi na linha de raciocínio. Fiquei meio bugada aqui. Tem a questão da CPI das Bets, né? Que muita gente tá falando que pode ser por causa disso. Tem também a questão do menos provável, mas que pode ter sido também que eles realmente se separaram, que aconteceu alguma coisa e que ele realmente pediu essa investigação. Tem esse lado também, que ele pode ter feito isso, gente. Porque as pessoas estão criando 1001 teorias, mas às vezes é só o que realmente está acontecendo. Ele realmente pediu uma investigação e ele quer saber se tudo que eles têm é realmente aquilo tudo ou se tá faltando alguma coisa. Porque ele não administrava, ele não estava à frente, ele não sabia das coisas. Era sempre tudo ela que resolvia. Os clipes, as festas, tudo era sempre ela que estava à frente resolvendo tudo. E ele sempre ficava por trás, não resolvia quase nada. Então tem essa questão também, né? Tem tudo isso. Ele pode estar com dúvida, ou pode ser a CPI das Bets, ou pode ser um bocado de coisa, gente. Pode ser um bocado de coisa. Mas o que vocês acham de toda essa situação que tá acontecendo? Eu acho que mesmo se não tivesse segredo de justiça, ela não ia falar nada. Porque ela nunca fala, gente. Quando deu aquela polêmica do negócio do olho da moça, que ficou supostamente cega com o produto, pororó, não teve ela falando sobre isso. Outras pessoas que são da empresa falaram sobre, que também são sócios, né? Mas ela, que é o rosto da marca, ela não falou sobre isso. Ela não falou nada sobre isso. Ela não vai falar, ela não vai se pronunciar. Ela sempre espera que as outras pessoas falem por ela. É muito difícil ela se pronunciar sobre alguma coisa. E eu acho que isso é até uma jogada, uma estratégia dela, sabe? Que aí ela não fala muitas coisas e aí fica tipo assim, fica tudo de boa. Que aí as pessoas ficam brigando entre si, tipo disputa entre direita e esquerda. Mas enfim, foi basicamente essa a notícia de hoje. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que eles estão fazendo isso por causa realmente da CPI das Bets, para eles não perderem tudo? Vocês acham que eles realmente terminaram e o Zé pediu realmente para verificar isso porque ele não tinha acesso a essas coisas e agora ele quer saber o que tem e o que não tem? O que vocês acham de tudo isso? Ainda saiu uma notícia que eu me lembro de que ela queria voltar, a Virgínia, e que o Zé não quis, mas não se sabe se é verdade. Acho que saiu no portal Léo Dias, mas não tem como saber se é verdade isso também, né? Supostamente. E aí também tinha saído essa notícia de que ela queria voltar, mas que ele não queria mais. E aí, o que a gente faz? Não faz nada. A gente espera pra ver o que vai acontecer. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.